Olá, muito bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Ciências de Dados. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à unidade 2.3, que vamos falar um pouco sobre compressibilidade, ou, no título original, Compressed Sensing. A compressibilidade, apesar do sucesso considerável da compressão que a gente viu utilizando FFT ou wavelets na aula anterior, ela ainda desempenha um papel muito reduzido quando a gente trabalha com imagens com altas dimensões. Então, recentes avanços em compressão e esparcialidade invertem o paradigma da compressão. Em vez de coletar dados com altas dimensões e apenas guardar parte desses dados, é possível a gente coletar um número já reduzido dessas informações e dessas medições comprimidas ou aleatórias e em seguida então tentar estimar o que a gente consegue fazer com essa base de transformadas esparsas. Então aqui, por exemplo, né, a gente tem uma imagem que seria uma imagem não esparsa, que seria uma imagem totalmente aleatória, e aí seria muito difícil a gente conseguir reconstruir exatamente essa imagem, porque ela não tem padrões bem definidos e que podem ser representados a partir de wavelets ou transformadas de Fourier ou outras bases utilizadas também para esparcialidades, certo? Já essa imagem, né, a Junfit Monet, uh, ela é uma imagem que pode ser muito melhor representada já, né, porque a gente consegue identificar, apesar dela ser uma imagem que tem ruídos, né, obviamente ela não é ruído, né, a Monet quis pintar ela assim, tá? Mas, obviamente, por se tratar, né, ela tem essa Junufia aqui, essa menina nova, né, segurando as flores, e as flores são bem observadas, a menina também é observada, né, e aqui a gente também tem um ambiente que consegue ser, de certa forma, reconstruído, então, de uma forma visual um pouco mais fácil para alguma coisa que a gente consegue identificar naturalmente. E a gente viu na aula passada que as imagens, né, elas são naturalmente esparsas. As imagens que a gente vê, o nosso mundo, ele é naturalmente esparso, né? Então, a ideia aqui, né, então, a forma tradicional que a gente vinha, né, a gente tem pequenos intervalos, né, com diferentes frequências e a gente teria uma imagem tradicional, seria como se a gente tivesse vários pontos e a gente tentaria, a partir desses pontos, conhecendo as bases de transformação conhecidas, reconstruir, então, ideias, reconstruir essa imagem, né? O Compress Sense, né, o censuramento comprimido, tá? Ele é outra ideia, tá? Ele fala que a partir de bases randômicas, de pontos randômicos extraídos a partir dessa imagem, a gente conseguiria então reconstruir essa imagem apenas a partir desses pontos aqui em brancos e de uma base conhecida para representar esses pontos, tá? Então, a ideia por trás do censuramento comprimido ela é muito simples, tá? Seria expressar matematicamente, mas até esses valores esparsos, né? Uh, a partir desses valores esparsos, uma imagem original, tá? Uh, então, isso tem várias aplicações, né? Na engenharia e em diversos sistemas, né? Onde a gente não consegue ter um sinal muito bem resolvido no espaço e no tempo, por exemplo, um sinal periódico, assim, um grid bem definido, né? Mas sim a gente consegue ter observações, né, esparsas, né, como sensores que a gente consegue instalar em locais aleatórios e aí a gente consegue então ter essas representações de ambientes super complexos usando esses novos algoritmos, tá? Isso é uma ciência relativamente atual, relativamente nova, né? E tem sido muito utilizado e foi uma das principais bases, então, para a gente conseguir utilizar a inteligência artificial e uma série de outros métodos que a gente vai conseguir visualizar na ciência de dados para reconstrução de tanto de imagens como de dados por si só. Tá? Então aqui, né, um exemplo muito clássico de compressibilidade de imagem pode ser a ressonância magnética, né, imagens de satélites também, principalmente de rádio, né, sinais acústicos, sísmicos, eles normalmente são sinais que vêm com muitos ruídos. A gente olha para essas imagens, parece que a gente não está vendo nada, né? Mas se a gente analisar
um pouco mais de robustez do sinal, a gente consegue, por exemplo, né, extrair algumas informações delas, né? E o refinamento ainda maior das imagens consegue então remover certos ruídos, né, e trazer imagens que são muito mais nítidas e aceitáveis com aquilo que a gente está buscando tentar enxergar a partir dessas imagens, tá? Então, a partir de um sinal que aparentemente parecia aleatório, né, a gente consegue identificar padrões e filtrar essas imagens, né, e obter então imagens naturais mais próximos daquilo que a gente está acostumado utilizando esses métodos de esparsidade e compressibilidade. Tá? Vamos ver o que isso quer nos falar matematicamente. Tá? Então, se a gente considerar um sinal de base genérica, tá? Que pode ser alcançado com a reconstrução completa do sinal a partir de um número surpreendentemente pequeno de medições. Tá? O sinal x, no caso, num ambiente K esparso, tá? E em psi, então ele, em vez de medir x diretamente, então em vez de a gente medir uma imagem aqui de alta resolução, tá? A gente vai utilizar ele e depois comprimir ela, né? A gente vai apenas medir um ambiente reduzido de dados y, tá? Que são compostos por muito poucos dados, tá? De forma randômica ou já comprimidos. E aí a ideia é que a gente, a partir desses dados y, a gente consiga reconstruir então essa base x, né, a partir desse conjunto de dados, tá? Então a gente tem aqui que y, né, ele pertence ao conjunto de reais, né, um número p, tá? E que esse conjunto k aqui ele vai ser p vai estar entre esse número k de medidas, tá? E n, ou seja, ele vai ser um número maior do que k, tá? Mas maior do que n, que seria o conjunto de todas as minhas imagens, tá? E esse meu C aqui, tá? É uma matriz pertencente aos reais, tá? Que é uma matriz que é com dimensões P e N, tá? E ela vai ser uma matriz que vai estar relacionando os meus dados medidos com a minha reconstrução de imagens, tá? Eu vou tentar escrever isso de uma forma mais clara, tá? Imaginem essa imagem que a gente tem aqui, tá? Então a gente tem essa imagenzinha aqui, tá? Essa imagem seria a minha imagem X, tá? Que eu quero reconstruir, tá? E essa daqui é a minha imagem a partir de medidas. Então eu peguei uma série de pontos aleatórios ao longo dessa imagem aqui, tá? E aí, de forma que se eu multiplicar C, tá? E aí C vai ser uma matriz, tá? Vai ser uma matriz, né? Que ela vai ser, por exemplo, uma matriz só 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, tá? Onde esse 1 e 0 aqui são de forma que à medida que se eu multiplicar x, que é essa minha imagem reconstruída, por esse 0 e 1, eu consigo obter essa minha imagem y, tá? Que ela é reconstruída aleatoriamente, tá? Então eu tenho C nada mais é do que essa matriz aqui, que vai me dizer a localização dos pontos que eu não estou utilizando para reconstruir e os pontos que eu estou utilizando para reconstruir. Se for igual a zero, né, seria esse ponto preto, tá? Então seria basicamente multiplicar essa imagem por 0 e 1, de forma que eu tenho esse meu resultado y, que vai ser o meu, que eu vou considerar a minha medida, tá? Então, se eu considerar que eu tenho esse sinal, né, que ele é composto aqui por y igual a c vezes x, tá? Mas se eu me lembrar da aula passada, tá, a gente definiu que um sinal x ele pode ser construído a partir de uma base genérica, por exemplo, uma FFT, tá? Então vamos botar aqui uma FFT, desculpa, vamos botar aqui DFT, né? Discrete Wavelet Transform, tá? Porque a gente está trabalhando com dados discretos, então seria mais correto, o termo mais correto seria uma DFT, tá? Então se a gente escrever aqui, né? Eu sei que x eu posso escrever por DFT mais um conjunto de vetores, tá? Onde esses meus vetores são esparsos. Tá? E esses meus vetores esparsos, né, a maior parte deles é composto por 0, 0, 0, 0, né? E aqui eu tenho valores, tá? Aqui eu tenho valores diferentes de zero, tá? Diferente de zero.
né? Então aqui vai ser diferente de zero, tá? Cada valor que eu botei aqui desse meu vetor esparso vai ser diferente de zero e a maior parte deles vai ser de zero ou abaixo de um threshold que eu não utilizo, tá? E a minha DFFT é conhecida, então eu consigo reconstruir esse meu sinal de x, tá? Isso daí foi o exemplo que a gente utilizou na aula passada, né? Para reconstrução de imagens, né? Para compressão de imagens utilizando a nossa transformada de Fourier ou wavelet, né? Então, considerando que eu tenho esse sinal de x, tá? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou substituir x aqui, ó, nessa expressãozinha aqui, né? Eu vou substituir aqui por esses valores aqui, tá? Então eu vou pegar esses valores aqui e vou aplicar lá na minha matriz x. Por quê? Porque agora eu estou reconstruindo uma matriz y, tá? Conhecendo aqui, né? Lembrando que esse meu C aqui era uma matriz apenas de 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, né? E assim por diante, tá? Em todas as dimensões, tá? De forma a reconstruir, né, essa imagem aqui, tá? E aí assim, né, eu consigo então reconstruir os meus valores de y, tá? Não mais utilizando uma imagem agora real, tá? X, que é essa imagem aqui, tá? Mas eu consigo reconstruir x utilizando aqui os meus vetores esparsos, tá? E uma base de transformadas, por exemplo, a minha DFT, tá? Poderia ser o wavelet também, tá? Então, substituindo isso, né, eu vou obter aqui que y vai ser igual a cx, tá? Só que aí onde eu tinha x, eu substituí aqui por psi vezes s, tá? Onde psi_s vai ser minha DFT, tá? E o meu S aqui vai ser meu conjunto de valores esparsos que multiplicados por ele que eu consigo reconstruir então os meus valores de x, tá? Como isso daqui são constantes, né? Esses valores aqui são constantes, tá? Eu posso simplesmente reescrever eles em função de um θ, tá? De um θ maiúsculo aqui, tá? Eu posso reconstruir eles a partir desse, posso chamar esses valores aqui de θ, onde meu θ vai ser simplesmente c vezes psi, tá? E esse são meu conjunto de vetores esparsos que vão estar representando essa minha matriz. Então aqui para visualizar, né? Aqui eu tenho minha DFT, tá? Aqui eu tenho minha observação, meu conjunto observacional, tá? E esse meu conjunto observacional, ele vai ser, por exemplo, cada vetorzinho desses de y aqui, ele vai estar correspondendo a uma posição não nula dessa minha matriz aqui. Então vamos supor que o zero é onde está branco, tá? E onde está preto é onde eu coletei dados nessa minha matriz aqui, tá? Então cada valor de y aqui ele vai ter um valor de cada valor de y aqui ele vai estar relacionado a um valor aqui a uma posição aqui nessa minha matrizinha aqui, tá? Onde eu vou estar reconstruindo, né? E eu vou ter um subconjunto de observações de x, tá? Ou seja, um conjunto bem menor de observações da minha matriz x, tá? O psi, tá? É a minha base, né? A minha DFT ou minha wavelet e etc, tá? E S, né? S vai ser um conjunto esparso de dados observacionais, tá? Que vão ser representativos para eu conseguir reconstruir, então, essa minha imagem, né, total, que é o X, no qual eu quero reconstruir, tá? Então, a partir de um conjunto bem pequeno de observações, eu consigo, então, resolver essa minha matriz Y e a partir dessa minha matriz Y eu também consigo reconstruir minha matriz X, né, que seria o conjunto total de imagens, né, utilizando esses dois valores aqui, tá? Uh, O principal agora, né, para me encontrar essa minha solução de y aqui, né, isso aqui é apenas uma matriz binária, tá? Que é dado, isso aqui é medido, né, com base na posição dos dados que eu tenho, tá? E a minha DFT, né, é uma função conhecida, tá? Então, o que falta eu conhecer aqui, na verdade, são quem são os meus valores de S que resolvem esse meu problema, ou seja, quais são os valores de F que satisfazem essa minha equação, de forma que eu consiga então resolver y a partir desses meus valores de S, que são os meus valores esparsos, tá? Então eu posso resolver S, né, pelo o argumento mínimo de S, tá, da norma de S,
de S0, tá? Que vão ser os valores não nulos, né? Da minha norma de S, tá? E que esse zero aqui na frente, tá? Denota o L pseudo-norma, tá? Do vetor S. Então, seriam os pseudo-valores de S, tá? Que representam esse meu intervalo, esse meu vetor esparso S, tá? Que é dado pelo número de candidatos não nulos, tá? Ou seja, candidatos diferentes delos, que podem ser utilizados para reconstruir, então, representar esse conjunto S, tá? Poderia ser não nulos, tá? Mas a gente ainda pode aumentar mais a compressibilidade e pegar valores abaixo de um determinado limite, né? Ainda como a gente utilizou, tá? Mas a princípio os não nulos já são relativamente suficientes, tá? Em muitas das situações aí depende do quanto que a gente precisa comprimir ou o quão esparso é os nossos dados, tá? A gente já vai falar sobre isso na nossas próximas aulas, tá? Então, a solução de S, né, ela é um pouco complicada, porque a gente precisa, né, ter um conjunto de dados, tá? E a gente precisa descobrir com exatidão, né, exatamente qual que é o valor de S, que representa esses dados de uma forma não esparsa, né? Mas isso é bastante demorado, né? Porque a gente precisa de uma base grande de dados e computacionalmente isso é bastante demandante, tá? Então existiram alguns algoritmos, tá? Que a gente vai ver, principalmente o algoritmo L1 e L2, tá? Que são algoritmos que eles foram utilizados para otimizar e facilitar essa solução de saber qual que seria o argumento mínimo, né? Para resolver essa minha matriz aqui, tá? Ah, e aí, um dos algoritmos, né, é esse L1 aqui, tá? Que L1 é dado simplesmente pela norma, tá? Do somatório até N com K igual a 1, tá? De SK, né? Lembrando o tamanho de K, né? O tamanho o comprimento dessa minha matriz aqui, de SK, de forma que S seja igual a minha norma desse valor SK aqui, tá? E que isso seja diferente de zero. Tá? Então, é como se a gente tivesse uma matriz aqui, né? Onde eu tenho aqui que é y, tá? Vezes, aí aqui está multiplicado já a minha base de dados, né? O meu θ, né? Em que meu θ era o meu psi vezes c, tá? E c era a minha matriz de localização, tá aqui, tá? Então, se eu multiplicar minha matriz de localização, que é só 0 e 1 por psi, tá? Eu vou obter aqui, então, onde tem aqui 0, né? Eu vou obter esses valores e aí eu vou ter um conjunto de valores S, tá? E a minha matriz esparsa aqui, então, ela vai ser representada apenas por alguns valores que são não nulos, que podem ser obtidos através desse método computacional descrito aqui por L1, tá? A norma L2, tá? Seria a mínima norma, tá? L2, né? A solução, enquanto que L1 era dado pelo somatório, pelo, desculpa, faz tempo que eu não escrevo na tela, é um pouco difícil, né? Pelas somatórias de S1, tá? Ah, devia ter escrito aqui, né? Porque aqui eu estou falando de L1, tá? De S1, tá? O meu S2, ele é o meu S2, tá? Ele vai ser ele vai ser simplesmente, tá? Eu posso representar ele pela norma S2 igual a raiz módulo de S1 mais S2, tá? Ao quadrado. Tá? Então, um outro método bem mais simples, né? E aí, claro, vocês podem observar, né, que enquanto que meu S1 ele me retorna aqui valores de S bem mais precisos, tá? Não nulos, né? O meu S2, tá? Ele vai me retornar muito mais valores de S, né? Ou seja, ele vai ser muito menos comprimíveis que S1, tá? Nós vamos ter uma aula especificamente para falando sobre esses dois métodos, comparando esses dois métodos, tá?
e eles são relativamente fáceis. A gente vai fazer alguns exemplos práticos de como codificar isso também no MATLAB. Tá? Então aqui eu tenho, né, matematicamente, né, o meu S vai ser o argumento mínimo da minha norma de S1, tá, que esteja sujeito então a y igual a c vezes psi vezes S. Em que a norma de L1 é dada pelo somatório, né, de S igual a norma de S1 vai ser igual ao somatório do módulo de SK. E algumas condições precisam ser mantidas para que a gente consiga utilizar essa condição de minimizar o meu L1. Uma é que a gente precisa convergir para uma condição de alta probabilidade para essa solução. Tá? Porque como a gente não vai estar, como a gente existe valores discretos, né? Esses valores vão estar distribuídos ao longo de como se fosse uma distribuição de probabilidade, né? E essa probabilidade nem sempre converge, né? Como, por exemplo, aquela matriz que a gente viu que não era esparsa, que era apenas ruídos nos sinais. Então, para que ele converja para um certo valor, né, a gente precisa ter uma representação onde a gente vai numa representação bem esparsa dos nossos dados, né? Se a gente não tiver uma representação bem esparsa dos nossos dados, aí nesse caso a gente não vai conseguir essa matriz convergindo para uma solução, tá? A matriz de medida C, tá? Ela deve ser incoerente, ou seja, a gente não pode ter, como a gente tinha mostrado, uma base de dados bem estruturadas, quadradinhas, tá? Isso daí vai ter influências de como a gente calcula nosso FFT e a gente pode acabar obtendo valores irreais para essa base e incoerentes, tá? Se a gente utilizar valores que são bem estruturados, porque isso pode incluir erros nas nossas medidas, tá? As linhas de C elas não podem estar correlacionadas com as colunas de psi, tá? Porque aí também a gente vai estar coletando dados que não vão ser realistas. O número de medidas P ele deve ser suficientemente grande, e aí quando a gente fala suficientemente grande, a gente precisa definir uma ordem, tá? Então P precisa ser aproximadamente na ordem de K vezes log de N na K, que é aproximadamente igual a K1 vezes log de N na K, tá? Onde N vai ser, né, as dimensões, vai estar representando as dimensões da nossa matriz, e K vai ser o número de medidas esparsas que a gente vai conseguir reconstruir, tá? E a constante essa K1 que a gente utiliza, ela vai depender do quão incoerente a matriz C e Psi elas são. Então aquela ideia de quanto mais incoerente esses dados forem, ou seja, mais aleatoriamente eles forem calculados, melhor para representar estatisticamente esse meu conjunto de dados, tá bem? Tá? E a reconstrução do sinal, né, ela pode ser feita com valores muito menores de dados, mas valores que estejam dentro desse intervalo, eles têm grande probabilidade de serem bem representados, tá? Ou seja, esse valor P aqui ele é apenas para nos guiar, tá? A gente pode fazer reconstruções com valores menores do que esse P, tá? Mas à medida que a gente vai se distanciando dessa regrinha aqui, esses valores eles vão a probabilidade da gente conseguir reconstruir os meus dados com base simplesmente na minha matriz esparsa vai diminuindo consideravelmente. Então aqui seria, né, a representação esquemática da minha reconstrução, tá? Eu tenho aqui meus dados esparsos, tá? Aí aqui eu tenho minha solução, né? Por exemplo, o L1 seria a minha least square solution, tá? A minha solução eu vou multiplicar ela, né, pela minha solução de Fourier, né, que seria onde eu tenho aqui meus coeficientes não nulos, tá? E a partir desses coeficientes não nulos, então eu consigo aplicar uma transformada inversa de Fourier para reconstruir então essa imagem, né? E aí observe aqui que a minha entrada não foi mais essa imagem, o Fourier voltou para essa imagem. Agora estou dando simplesmente uma imagem de base aleatória para construir
essa minha imagem X, né? Então, observe aqui, né, visualmente, tá? Se a gente conhece essa imagem, a gente até consegue ter uma ideia da representação que ela tem nessa imagem aqui, tá? Mas se a gente apenas recebesse essa imagem sem ter essa daqui como base, tá? No nossos, a gente mesmo olhando, né, seria bem difícil a gente conseguir reconstruir essa imagem aqui, né? Tá? E a gente consegue reconstruir isso justamente porque a gente tem aqui uma base de dados significativamente relevantes, tá? A gente conhece a nossa transformada de Fourier que precisa ser utilizada, nossos coeficientes de Fourier que precisam ser utilizados para fazer essa função inversa, tá? E a gente consegue então multiplicando, né, por C, a gente tem C que é a máscara, seria a máscara dessa imagem aqui, né? Pela minha transformada de Fourier a gente consegue então transformar e obter esses valores de x com uma resolução relativamente boa, tá? Tá? E aí eu vou deixar uma questão um pouco filosófica para vocês pensarem, a gente discute um pouco na próxima aula, tá? Então, mais para a gente discutir, né? Que outras aplicações vocês veem, tá? Para esse sistema, tá? Além de compressibilidade de imagem, né? Porque na minha cabeça vem muitas aplicações, tá? Mas eu queria ter uma ideia de que aplicações vocês conseguem enxergar com base nesse sistema aqui de transformações, tá? O algoritmo de Grady, tá? É um dos algoritmos utilizados para busca correspondente de censuramento comprimido, tá? Ou é também conhecido como CoSample, uh, CoSam MP, que ele é muito computacionalmente eficiente e fácil de implementar e ele é disponível gratuitamente. Tá? Então, vocês podem utilizar esse algoritmo, nós vamos utilizar eles na aula para fazer alguns exemplos, tá? No próximo vídeo. Uh, e aí, quando as medidas de Y possuem ruído introduzido, né, digamos assim, um ruído branco, existem variantes de várias equações que são várias equações que a gente pode utilizar da, da norma, né, que são muito robustas. Então aqui, por exemplo, né, a gente pode calcular o S mínimo, né, a partir de C de YS menos Y, a norma disso aqui, né, e esses valores têm que ser melhor, então, do que o valor desse ruído que foi introduzido no sistema, tá? Aqui também, né, a gente pode utilizar a otimização convexa para resolver esse problema, calculando o argmin, né, dessa minha solução, porque a gente conhece y e conhece essas informações aqui, tá? E aí a gente adiciona aqui um lambda, tá? Onde o lambda é um parâmetro de ajuste ponderado, tá? Para que minimize então essa minha solução de S desse meu vetor esparso, tá? Nesse caso, como y é igual a θs, a gente pode resolver simplesmente utilizando a matriz inversa aqui, a matriz pseudo-inversa, tá? Que é esse θ com uma cruzinha em cima, tá? Dessa minha função S. E aí, nesse caso, a solução fica muito otimizada e muito fácil para resolver esse problema numericamente. Tá? A gente já vai fazer alguns exemplos de como isso é feito na prática. Tá? Então, aqui tem o vídeo, né, do Burton, que é muito interessante. Então, como sugestão aí para vocês assistirem também, complementar essa aula. Tá? E aí agora nós vamos fazer alguns exemplos de sensoriamento comprimidos. Eu vou gravar isso num próximo vídeo, tá? E aí a gente faz esses exemplos e dá uma analisada neles na prática. Até o próximo vídeo.